se voltam contra a violência. Passo a minha quarta parte. Todavia, no capitalismo, são imensos os obstáculos à democracia, pois o conflito dos interesses é, na verdade, expressão do fundamento mesmo da divisão social, ou seja, a contradição entre o capital e o trabalho, e, portanto, a exploração de uma classe social por outra. Assim, por exemplo, se é verdade que as lutas populares nos países do capitalismo central ou metropolitano ampliaram os direitos dos trabalhadores como cidadãos, e que a exploração dos trabalhadores diminuiu muito, sobretudo com o estado do bem-estar social, também foi verdade, entretanto, que houve um preço a pagar pelo aumento dos direitos desses trabalhadores dos países centrais. A exploração mais violenta do trabalho pelo capital, que recaiu sobre os trabalhadores dos países da periferia do sistema. Por outro lado, também é inegável em toda parte a fragilidade dos direitos políticos e sociais sob a ação do neoliberalismo e, portanto, daquilo que caracteriza o neoliberalismo. Qual é a definição que nós podemos dar do neoliberalismo? O neoliberalismo se caracteriza ou se define pelo encolhimento do espaço público dos direitos e a ampliação do espaço privado dos interesses. Quando você amplia o espaço do mercado, a racionalidade do mercado, os bens do mercado, os interesses do mercado, toda essa bobagem que a gente escuta noite e dia pela mídia e na rua, né? Tem muito cidadão contente com o mercado, a regulação do mercado. Não faz ideia do que seja a regulação do mercado. A regulação do mercado é a miséria de nós todos, né? Então, é isso o... Ora, na medida em que o neoliberalismo é a operação pela qual você desloca o uso do fundo público, que estava destinado aos direitos sociais, você os desloca para servir o capital e sobretudo, os investimentos tecnológicos que o capital precisa, você encolhe o espaço público dos direitos. Eu costumo dizer o seguinte, a gente pensa que o neoliberalismo é privatização de empresa. É isso também, né? Privatiza a Vale, agora vai privatizar a Petrobras, né? Mas a grande privatização que o neoliberalismo realiza não é essa. A grande privatização que ele realiza é o instante no qual ele redefine os direitos sociais como serviços e diz que esses serviços têm que ser comprados e vendidos no mercado. É na hora em que o direito à educação vira serviço à educação e você privatiza a educação. O direito à saúde vira serviço à saúde e você privatiza a saúde. E cada um dos direitos sociais. É isso o neoliberalismo, isso é a privatização, que é a destruição da ideia mesma de direitos sociais. Então você destrói os direitos sociais e todo o fundo público que era destinado aos direitos sociais é agora destinado ao mercado. Isto é, à racionalidade do mercado, isto é, ao capital. Então, quando se diz que o Estado, no neoliberalismo, é um Estado pequeno, enxuto, racional, que tudo isso é mentira. É um Estado que simplesmente deslocou todas as suas operações do campo sociocultural, do campo sociopopular, do campo verdadeiramente dos direitos, pura e simplesmente para a aplicação de todos os fundos públicos para o capital. E ele pode fazer isso com uma estrutura pequena, ele não precisa de muita coisa. Por quê? Porque o capital o defende e o protege.
Então, não pode haver risco maior para a democracia do que o neoliberalismo. Na medida em que, se a democracia é criação, instituição, conservação e ampliação de direitos, um regime político, um regime econômico-político que privatiza os direitos e os destrói, só pode ser antidemocrático. Então, fica essa balela, a democracia neoliberal, os neoliberais democratas, isso é uma contradição nos termos. É mais ou menos dizer a chuva seca. Dizer chuva seca, sol frio. É o mesmo neoliberal democrata. É igualzinho. É um sol frio e uma chuva seca. Né? É a mesma besteira. Assim, por exemplo... Não, isso já falei. Então, além... Deixa eu achar. Fiz um parêntese tão grande que me perdi aqui. Por outro lado, é inegável, em toda a parte, a fragilidade dos direitos políticos e sociais sob a ação do neoliberalismo. E, portanto, com o encolhimento do espaço público dos direitos e o alargamento do espaço privado dos interesses de mercado, sob a forma da chamada desregulação econômica. Além disso, ao abandonar os investimentos dos fundos públicos nos direitos sociais e ao destinar os fundos públicos ao aumento da liquidez do capital para o desenvolvimento de novas tecnologias, o Estado neoliberal põe em risco todos os direitos econômicos e sociais conquistados pelas lutas populares. Então, isso não se refere só a nós, isso se refere ao que está acontecendo no mundo. Né? O direito à participação política também encontra obstáculos sob os efeitos da divisão social entre dirigentes e executantes, ou a chamada ideologia da competência técnico-científica, ou seja, a afirmação de que quem possui conhecimentos técnicos e científicos está naturalmente dotado de poder de mando e de direção. Iniciada na esfera da produção econômica, essa ideologia propagou-se para a sociedade inteira, que vê assim a divisão social das classes ser sobredeterminada pela divisão entre os competentes, que supostamente sabem, e os incompetentes, que supostamente nada sabem e apenas executam ordens. Fortalecida pelos meios de comunicação de massa, que a estimulam diariamente, essa ideologia invadiu a política, que passou a ser considerada uma atividade reservada para técnicos ou administradores políticos competentes, em vez de ser uma ação coletiva de todos os cidadãos. Dessa maneira, não só o direito à representação política, ser representante, diminui, porque se restringe aos competentes, os quais evidentemente pertencem à classe economicamente dominante, que assim dirige a política segundo seus interesses e não de acordo com a universalidade dos direitos. E, enfim, nós não podemos minimizar o obstáculo ao direito à participação política posto pelos meios de comunicação de massa, que inviabilizam, e isso é no mundo inteiro, né, que inviabilizam o direito à informação. Não só o direito de recebê-la, mas também o direito de produzi-la e fazê-la circular. Na medida em que as mídias são empresas capitalistas, elas produzem, elas não transmitem, elas produzem informações de acordo com seus interesses privados, seja o dos seus proprietários, seja dos seus aliados econômicos e políticos, ou seja, com os grupos detentores do poder econômico e político. E dessa maneira cria-se um obstáculo ao direito à verdadeira participação política. Como é que você vai participar verdadeiramente se você não tem a informação? E mais, quando não é que você não tem a informação, é quando você tem
a desinformação. Quero dar 2 exemplos, porque eles são tão impressionantes. Eu não sei como é que está o clima em Floripa, mas em São Paulo, o dia começa com 5, sobe para 12, vai a 20, desce outra vez, enfim. É uma amplitude ininterrupta de temperatura. Tomei um táxi e, conversando com o motorista, pois é, a gente não sabe, sai agasalhada, aí fica quente, aí sai com a roupa mais leve, tem que pôr, e aí a gente fica resfriado. Ele falou, é mesmo, a minha família toda está com gripe, mas eu não deixei tomar a vacina contra a gripe, porque eu ouvi no rádio que a vacina é do PT e pode ser um veneno. Eu fiz uma mudança no sistema elétrico lá na minha casa. E eu tive que comprar as tomadas novas com os 3 buracos, né? Que estão vinculadas, evidentemente, a toda a mudança do sistema energético no Brasil. Aí eu fui lá na loja e tinha um menino, sei, uns 16 anos. Eu disse, pois é, olha, eu vim aqui para comprar esse negócio aí que tem 3 buracos e 3 pinos. Ele falou, claro, é da empresa do filho do Lula. Eu disse como? Eu disse, é uma mudança na América inteira, latina, central, do norte. É uma mudança no sistema de energia que implica, entre outras coisas, os 3 pinos. Você não sabia? Ele falou, não, eu ouvi no rádio, é de uma empresa do filho do Lula. Então, como é que você vai participar politicamente? Você vai simplesmente obedecer ordens que te deem e que pareçam a você, que são bem intencionadas, que são para o seu bem, que são para o bem da sociedade, que não podia ser melhor do que isso. Porque não é que você não está informado. Porque quando você não está informado, você vai procurar informação. Mas quando você está mal informado, você acredita que você tem a informação. E você opera com isso. E isso é a morte da democracia, no nível da participação, do direito à participação. Você perde o direito à participação. Então, essas dificuldades, postas pelo capitalismo, aumentam consideravelmente quando nós consideramos os principais efeitos da política neoliberal que foi elaborada pelos economistas austríacos, pelo economista austríaco Hayek, o economista norte-americano Friedman e pelo filósofo austríaco Karl Popper. Outro dia, um colega meu publicou um artigo contra mim no Estado de São Paulo. E, entre outras coisas, ele fazia uma recomendação bibliográfica para mim. Que se eu quisesse saber de verdade o que é democracia, era para eu ler o Karl Popper. Eu li muito do Karl Popper. Ele é uma das almas da política neoliberal no Mont Saint-Pelerin. Eu penso que o meu colega é que não leu direito o Karl Popper. Porque se ele tivesse lido o Karl Popper, a última coisa que ele diria é que o Karl Popper ajuda a democracia, né? Bom, então, pelos economistas Hayek, Friedman e pelo filósofo Karl Popper, que definiram a política como gestão do setor público e não como governo da sociedade. E recusaram toda e qualquer correlação entre a distribuição da riqueza e a distribuição do poder. Nota-se também que no neoliberalismo a democracia não é tomada como espaço da luta pelo poder, da luta de interesses, da criação e conservação de direitos, e como legitimidade das contradições sociopolíticas ou da luta de classes. Mas ela é reduzida à proteção comunitária dos indivíduos contra os problemas urbanos e a delinquência. A democracia se reduz a isso, na perspectiva neoliberal, né? E é por isso
por causa desse papel que é dado à delinquência, que a polícia tem um papel gigantesco nos regimes neoliberais. Né? As comunidades não são vistas como um polo de auto-organização social, nem como contrapoderes sociais, e muito menos como forma de expressão das classes sociais e dos grupos sociais. As comunidades são vistas como uma estratégia estatal para transferência de responsabilidades. Você passa a responsabilizar a comunidade pelos problemas que ela tem. Né? Definindo o indivíduo como capital humano, portanto, como um investimento que deve produzir lucro, o princípio do Estado é investir nesse capital. Então, os seres humanos são o capital humano, investimento que tem que dar lucro. Para isso, o Estado faz parceria com as empresas para a criação de empregos, desobrigando-se do salário-desemprego e do salário-férias. Ele faz parcerias com as empresas de saúde e se desobriga da saúde pública gratuita. Ele faz o mesmo com empresas de educação e se desobriga da educação pública gratuita. E assim por diante. Dessa maneira, a função do Estado neoliberal é dupla. Em primeiro lugar, excluir, sem danos aparentes, a ideia de um vínculo entre justiça social e igualdade socioeconômica. E, em segundo lugar, desobrigar-se de lidar com os problemas da exclusão e da inclusão dos mais pobres. Uma palavra, o Estado se desobriga do perigo da transferência de renda, para nem falar no perigo maior, o caos, o apocalipse, que seria a distribuição de renda. E dessa maneira, o Estado resolve os seus problemas privatizando os direitos sociais, transformados em serviços a serem adquiridos no mercado. Em outras palavras, o neoliberalismo não prevê apenas a saída do Estado do setor de produção para o mercado, ou seja, a privatização das empresas públicas, mas também a sua saída do setor dos serviços públicos e, portanto, a privatização dos direitos sociais. Em outras palavras, ele realiza o alargamento do espaço privado dos interesses de mercado e o encolhimento do espaço público democrático dos direitos. Eu passo, então,